Essa é a previsão das cartas do tarô para 23 de março de 2026, segunda-feira. Vamos conferir o que as cartas trazem para nós hoje com a perspectiva das finanças, do trabalho, amor, saúde, tudo que a gente puder entender aqui. Vamos conferir juntos. Então, já se inscreve, já segue, já ativa as notificações para você não perder mais nada, nenhuma previsão que eu posto todos os dias aqui, certo? E assim, nós temos aqui o seguinte: nas finanças temos o Cavaleiro de Copas. Então, é aquele dia em que provavelmente nós vamos gastar com coisas que nós desejamos, com coisas que nós buscamos em satisfazer as nossas vontades, nossos desejos e principalmente até em relação a possíveis experiências, né, que nós possamos utilizar de repente os nossos recursos para proporcionar experiências, para criar experiências ou até mesmo partir rumo a essas experiências, né? Onde a gente consegue obter uma satisfação emocional com os nossos recursos. A nossa renda é uma renda tranquila, disponível, assim, né? Uma renda estável de certa forma. Então é um dia que nesse pique, assim, né? Nessa vibe. Claro que assim, preciso lembrar vocês que vocês precisam absorver da leitura apenas aquilo que faz sentido, apenas aquilo que ressoa. Porque às vezes pode ser que nas finanças fique alguma coisa diferente da sua realidade, ou que exista algum tipo de situação que possa acontecer de outra forma, né? Então, tem coisas aqui que você só deve levar se realmente fizer sentido, se fizer bem pra você, porque às vezes, vou dizer pra vocês, eu às vezes costumava pegar as leituras e se sair alguma coisa negativa, eu já ficava desconfiada, já ficava preocupada, e às vezes nem acontecia aquilo comigo, sabe? Então, é sobre isso mesmo, é sobre absorver apenas aquilo que faz sentido pra você, tá? E aqui no trabalho nós temos o 5 de bastos. E esse 5 de bastos, ele traz uma possível situação assim de trabalho em equipe, de trabalho em concorrência. Pode ser que nós talvez tenhamos uma concorrência acirrada no nosso trabalho. Pode ser que nós participamos de equipes, reuniões, debates, discussões, onde as pessoas expressam as suas opiniões, expressam suas ideias e também demonstram habilidades. Então, é aquele dia também para desenvolver, aliás, demonstrar, né? Demonstrar certas habilidades, demonstrar certos esforços, talvez até entrar nessa vibe de competitividade para você estimular né, a sua energia, assim, né? E aqui na área amorosa nós temos o Rei de Copas, que traz uma sensibilidade maior, prestigia, onde nós percebemos uma intensidade nos sentimentos, onde há um interesse afetivo, onde nós podemos perceber que as pessoas elas estão manifestando as emoções e os sentimentos de uma forma um pouco mais madura, até assim, de uma forma até mais explícita mesmo, sabe? Onde as pessoas expressam essa sensibilidade, esse sentimento, sabe? Pode ser que alguém te apoie, que você receba o apoio de alguém, entendeu? Inclusive, como o Rei de Copas simboliza o signo de Escorpião, pode ser que alguma pessoa do signo de Escorpião te ajude de alguma forma, né? E, bom, aqui na saúde e na espiritualidade nós temos o As de Espadas, que traz o seguinte: o sentido da vida é que ela termina, né? Aqui na espiritualidade, eu trouxe essa frase do Franz Kafka, que fala isso, né? O sentido da vida é que ela termina, que ela acaba. Então, vamos resolver as coisas que tiver que serem resolvidas, sabe? Vamos falar o que precisa ser dito, vamos ouvir, vamos nos comunicar, porque uma coisa a gente sabe, né? Que dessa vida a gente não leva nada e apenas o que se viveu, o que se fez. Então, o As de Espadas, ele vem muito pra mim assim como algo que talvez precisa ser dito, alguma atitude que precisa ser tomada, alguma até uma resolução, na verdade, que precisa ser feita, sabe? Então, e aqui na saúde, essa energia fala sobre questões da mente, do psicológico. E
de possíveis pensamentos que nós podemos desenvolver, ideias, planejamentos, sugestões que podem nos ajudar, entendeu? E no psicológico isso pode representar questões de pensamentos, uma certa até capacidade cognitiva maior de processar fatos e principalmente desenvolver algumas ideias sabe, e conversar sobre algumas ideias, tá? E também fala sobre a nossa motricidade fina, sobre, né, o nosso punho, nossas mãos, nossos dedos, né, nessa parte assim mais que a gente utiliza. E fala, no geral, também de uma imunidade forte, de uma imunidade tranquila. E aqui no conselho nós temos os 5 de ouros. E mais uma vez, gente, lembro vocês, peguem somente aquilo que ressoa, absorvam apenas aquilo que ressoa da leitura, tá bom? E esse 5 de ouros, ele pode trazer uma necessidade de apoiarmos alguém, de talvez nós sermos um apoio para alguém, uma força, né? Que a gente precisa dar um suporte para alguém, até cuidar de alguém, tá? E se for o caso, se a gente estiver na situação de pedir ajuda também, não hesite em pedir ajuda, em solicitar ajuda, se for o caso. Também é um conselho aqui do 5 de ouros, ele vem também falando sobre economizar, sobre economia, sobre de repente, né, adequar aí as finanças, se for o caso, é claro, mais uma vez, essa é uma tiragem coletiva, então talvez não ressoe especificamente com alguma questão particular, específica sua. E aí eu vou te aconselhar a fazer uma leitura particular, uma consulta comigo, para que a gente possa entender, para a gente conversar e eu consiga elaborar e entender o que eu posso fazer para te ajudar, como que as cartas podem te ajudar. Agradeço a vocês pela companhia. Não esqueçam que, se caso, né, quiserem fazer a consulta particular, e tem inclusive centenas, mais de 600 e poucos depoimentos lá na minha rede social. Então, e se vocês quiserem saber mais também, podem me chamar nesse link aqui que está aqui embaixo na legenda, tá bom? Agradeço a companhia, espero que você tenha uma ótima semana, uma segunda abençoada, iluminada e repleta de bênçãos que você merece. Fiquem bem, um abraço fraterno e até mais.